Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Vamos então dar início à nossa aula de número 9, Matemática A. Vamos dar continuidade à parte de função do segundo grau, agora estudando uma parte específica. A gente vai fazer o que a gente vai chamar de estudo dos sinais da função do segundo grau, da função quadrática, tá? E basicamente a gente vai começar estudando as inequações do segundo grau. O que é uma inequação do segundo grau? Ok, nós vamos ter uma função aqui, obviamente, quadrática, tá? Ax quadrado mais bx mais c, e as seguintes desigualdades: maior ou igual a zero, maior que zero, menor ou igual a zero, menor que zero. Então eu coloquei aqui, e para isso, nós temos que lembrar da última aula que eu citei os tipos de gráficos que acontecem da parábola com relação ao seu delta e com relação ao seu valor do A. O A ele te dá concavidade para cima e concavidade voltada para baixo. Conforme isso acontece, a variação dos sinais da função ela vai ter determinadas variações. Por exemplo, quando eu tenho o A positivo e o delta maior que zero, tá? Eu fiz aqui só o eixo X, perceba, eu não coloquei aqui o eixo Y, mas você sabe que existe um eixo Y aqui. O que me interessa nesse momento para o estudo das inequações são os sinais da função. Então aqui entre as duas raízes, o sinal sempre vai ser negativo. Olha, ele está para baixo do eixo, então aqui vai ser negativo, à esquerda da raiz vai ser positivo, à direita da raiz vai ser positivo. Isso na situação em que o delta é maior do que zero, que eu tenho duas raízes reais e distintas. Muito bem, lembra desse gráficozinho aqui, ó? Toca em um pontinho só o eixo das abscissas. As duas raízes são iguais. Isso acontece quando o delta é igual a zero. Como que ficaria o sinal da função nessa situação? Todo mundo aqui vai ficar positivo. E na raiz aqui o resultado vai dar zero. A raiz é o ponto onde toca o eixo das abscissas, ou seja, o valor cujo eu pego um x, o resultado de y resulta em zero, tá bom? E aqui nós também tínhamos uma terceira situação, quando o delta era negativo, a parábola não toca o eixo das abscissas. Se a parábola está com concavidade voltada para cima, você pode atribuir qualquer valor de x lá na função f de x, que o resultado vai dar sempre mais. Lembre-se, esse sinal que eu estou falando é sinal referente ao resultado da função quando eu atribuo algum determinado valor de x. Belezinha? A gente já vai fazer um exemplo, você já vai perceber isso. Nós tínhamos essas três concavidades voltadas para baixo e as variações do delta. Quando o delta é positivo, A negativo, aqui negativo, aqui o que está para cima do eixo positivo e a direita negativo. Aqui mesma coisa, negativo, nenhum valor vai ser positivo, no máximo igual a zero quando ela toca em um pontinho, e aqui negativo também. E quando ela está flutuando para baixo, sempre negativo. Ok? Fechamos isso daí, eu vou começar com um exemplo de uma inequação do segundo grau. A gente vai resolver sozinho e eu vou te mostrar qual é a receitinha para resolver uma inequação do segundo grau. Então, eu vou inventar um exercíciozinho aqui e vou te mostrar esse primeiro de uma forma mais detalhada. E a gente vai praticar mais um pouco, fazendo algumas variações e a gente vai fazer essas análises gráficas aí, tá? Número 1, resolva em R as inequações abaixo. Vou propor uma inequação, as inequações do segundo grau abaixo. Vamos lá, exemplo letra A. X ao quadrado mais 5x mais 6 maior que zero. Quero que você resolva isso daqui. É quase igual a resolver uma equação. Porém, agora eu quero que você descubra quais os valores que eu coloco aqui no x, de tal forma que o resultado de toda essa expressão, que eu poderia muito bem substituir por uma f de x, tá? Que o resultado dessa função seja sempre maior do que zero. É isso que eu vou descobrir. Então, eu vou descobrir um intervalo de valores. Vários valores para x aí, tá? Como que a gente vai resolver? Sempre assim, ó, galera, dois passos. Primeiro passo, a gente iguala a zero a inequação e encontra as raízes. Então, primeiro passo, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Sempre vai ser assim, igual a zero, vamos descobrir as raízes. Aplica o deltinha lá. Deltinha, b ao quadrado menos 4ac. Lembrou? Na fórmula do Bhaskara. Então, deltinha vai ficar 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Isso aqui dá 1. 25 menos 24 é 1. X' menos o b mais raiz de delta, que é 1, sobre 2a. Uma raiz é menos 2. Então, vamos apagar aqui.
Segundo momento aqui, galera. Segundo momento, aliás, falta descobrir a segunda raiz. X duas linhas, menos o B, menos a raiz de delta sobre 2A. Isso aqui vai me dar menos 3. Fechou com êxito o primeiro passo, sempre igual a zero, encontrar as raízes. Segundo momento, o que eu vou chamar de EDS. O que é EDS? EDS, para nós, eu vou sempre usar essa sigla, mas você vai lembrar, é estudo dos sinais. Toda vez que eu falar vamos fazer uma EDS, você vai lembrar, estudo dos sinais, tá bom? Como que vai funcionar esse estudo dos sinais? Nós vamos descobrir o sinal resultante da função nos intervalos, entre as raízes, antes da raiz, depois da outra raiz. Então você vai ter que fazer um esboço gráfico da seguinte forma. Vai fazer um eixo X, não precisa fazer o eixo Y, ok? E vai marcar no teu esboço as duas raízes encontradas, que no caso foi menos 3 e menos 2. E aí nós vamos fazer a seguinte análise. Vamos fazer uma parábola, certo? Por que parábola? Porque é uma função do segundo grau, é uma inequação do segundo grau. E ela tem que ter concavidade. Como é que eu analiso a concavidade mesmo? Olho o sinal do A. Se ele é positivo, concavidade é voltada para cima. Ok? Então faz o esboço disso aqui, ó. Tá aqui o esboço. Eu coloquei para você agora há pouco a situação quando a concavidade era para cima e tocava em 2 pontos o eixo X. Foi o primeiro gráficozinho que eu comecei a aula, que eu acabei de apagar. Então eu coloquei para vocês assim, ó, no meio o sinal fica negativo, aqui positivo e aqui positivo. Para cima do eixo positivo. Qual é o significado disso? Agora me conta de verdade que eu quero entender, Kikão. O significado disso aqui é o seguinte, valores à direita de menos 2, o resultado que eu atribuí aqui na inequação sempre vai ser positivo. À esquerda de menos 3, se você jogar qualquer número para o x, jogar aqui, o resultado vai ser positivo. Então esses sinais são os sinais dos resultados atribuídos na inequação, se eles serão resultados positivos ou negativos. Essa é a ideia de estudar o sinal da função aí. Belezinha? Ok. Depois que você definiu os sinais, olha aqui, ó, você tem que terminar o exercício olhando isso. Aqui está apontando maior do que zero, ou seja, ele vai mandar você pintar aonde ficou positivo. Aí você vai lá no teu gráfico e pinta onde ficou maior que zero. Pronto, pintou aqui e aí você precisa escrever a tua solução. Como é que vai ficar a tua solução? Você vai escrever sempre assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor que menos 3 ou x é maior do que menos 2. Essa é a maneira de representar esse intervalo solução aí. Tem uma outra maneira também que você aprendeu lá em conjuntos, que eu posso representar esse intervalo assim, ó. Vindo de menos infinito, aberto, chega no menos 3, fecha ele, quer dizer, a bolinha está aberta. Como a bolinha está aberta, eu não pintei a bolinha. Por que eu não pintei a bolinha primeiro? Isso aqui é importante explicar. Porque não está pintado aqui embaixo. Você vai ver alguns exemplos que eu vou dar para frente, que vai estar pintado aqui embaixo, nós vamos pintar a bolinha. Nesse caso não. E aí eu vou fazer intervalo aberto. União, que significa ou, intervalo aberto no menos 2, chegando até mais infinito. Aberto no mais infinito. Então essa é a maneira de resolver uma inequação. 2 passos. Vamos praticar mais um pouco? Tem vários exemplos para você ir na sequência. Bora lá? Ok, galera. Agora vamos a esse próximo exemplo. Eu vou fazer um exemplo de cada situação com relação ao delta para você entender bem isso aí, tá bom? 2 passos sempre. Primeiro igual a zero, encontra as raízes, e o segundo passo, estudo dos sinais. Então vamos lá. Primeiro passo, igual a zero e descobrir as raízes. Já vou fazer de uma forma aqui, calcular as raízes de uma forma mais rápida, tá bom? Deltinha, b ao quadrado menos 4ac, então eu tenho 3 ao quadrado menos 4 vezes a vezes menos 10. Então deltinha vai dar 9 mais 40, 49. Encontrou o delta. X' menos o b, menos 3, raiz quadrada de 49, 7 sobre 2a. Então vai ficar menos 3 mais 7 é 4, 4 sobre 2 é 2. E vem aqui para o x duas linhas, menos 3 menos 7 sobre 2. Menos 5, 2 e menos 5 as raízes. Delta deu positivo, eu tenho duas raízes reais distintas. Então o segundo passo agora, o que é o segundo passo? A nossa EDS, estudo dos sinais. Bora lá fazer a EDS. Como é que vai funcionar a EDS mesmo, Kikão? Primeiro a gente vai fazer um esboço do gráfico. Então vai lá e faz. Faz o eixo das abscissas e marca as duas raízes.
que são 2 e menos 5. Menos 5 e 2. Perceba, agora temos que analisar se a parábola tem a concavidade voltada para cima ou para baixo. Ora. Nesse caso, o A é positivo. Então você tem aqui concavidade voltada para cima. Faz aqui o esboço. E aí vai marcar os sinais aí da função. Ou seja, à esquerda de menos 5, você percebeu que o gráfico ficou para cima. Então você marca o sinal de mais. Entre as raízes, o gráfico ficou para baixo, negativo. À direita, positivo. E agora praticamente acabou. É só você pintar ali aonde o gráfico está pedindo. Como é que eu vejo isso? Lembra? Sempre vem aqui no começo, ó. Maior ou igual a zero. Novamente, você vai pintar aonde ficou com o sinal de mais. Veja onde ficou com o sinal de mais e pinte. Não é sempre que ele vai dar maior ou igual a zero. Daqui a pouco eu vou passar exemplo que ele vai colocar o contrário. Você vai pintar onde ficou negativo. Nesse caso, eu vou pintar onde está mais. Então você vai pintar aqui e vai pintar aqui. Novamente, pergunto, pinta a bolinha sim ou não? Se está pintado aqui, pinta a bolinha. Pintou a bolinha? Pintou a bolinha. E agora escreve a solução final. Para fechar o exercício, ó, você pintou a esquerda de menos 5 e pintou a direita de 2. Então você vai dizer assim, ó, x pertence aos reais, tal que x é menor ou igual a menos 5, ou x é maior ou igual a 2. É assim que você vai escrever a solução final. Se quiser escrever na forma de intervalo, vem de menos infinito, chega no menos 5, fecha, porque aqui está fechado, união com 2 até mais infinito e sempre aberto. Então resolvemos mais uma, beleza? Bora para a próxima? Vem comigo agora na letra C, meus queridos. Letra C, quero fazer várias equações, tentar mostrar o máximo de situações diferentes que a gente pode nos encontrarmos aí, tá? Então, olha só, x² menos 2x mais 1 menor ou igual a zero. Vamos lá, primeiro passo, igualar a zero e descobrir as raízes. Então, primeiro passo, x² menos 2x mais 1 igual a zero. Ok, partiu calcular o delta. Deltinha b² menos 4ac. 4 vezes 1 vezes 1. Olha só, 4 menos 4, delta vai dar 0. Opa, delta igual a 0, duas raízes reais e iguais. Lembra dessa situação? Claro que lembra. Então agora assim, ó, x' tem que ser igual a x duas linhas, x1 igual a x2. E aí a formulazinha vai ficar menos OB, mais ou menos raiz de 0, sobre 2a. Então você vai ter as duas raízes iguais a 1. E aí o segundo passo, vir para EDS. Bora EDS. EDS, estudo dos sinais. Legal, né? Falar assim. EDS. Faz um esboçozinho aqui. Eixo X. E vamos lá fazer o nosso estudo dos sinais. Parábola, concavidade voltada para cima ou para baixo? É só olhar o A. O A é positivo, então faz um esboço aqui. Ok? Marca uma bolinha. E aqui o x1 é igual a x2. A raiz que nós encontramos foi o número 1. Tá aqui. Marca lá. Opa. Número 1. E agora, vamos ver. O gráfico à direita do 1 ele está positivo. À esquerda do 1 ele está positivo também, porque ele está para cima do eixo x. Está feito o estudo dos sinais. Agora, como é que eu vou escrever minha resposta? Lembra com quem que você vai falar? Com esse cara aqui, ó. Fala com ele. Ele vai te dar a resposta. Ele vai falar assim, ó. Pinte aonde é menor ou igual a zero. Olhe para o estudo dos sinais que você acabou de fazer. Tem alguém aqui que ficou negativo? Não tem. Então você não tem aonde pintar. Mas tem alguém onde ficou igual a zero. Como ele está dizendo menor ou igual a zero, o único valor que vai tornar igual a zero é o 1. Então a solução disso aqui você pode escrever assim. Solução, x pertence aos reais, tal que x é igual a 1. E acabou. Pronto. Belezinha? Essa vai ser a tua resposta. Finalizamos aí a letra C. Então, espero que você tenha entendido. Vamos ver a letra D. Olha, agora ele não colocou menor que zero. Quando ele não colocar menor que zero, você vai passar o 5 para lá. Não vai passar tirando a raiz. Primeiro você vai dar uma organizada. Tá ok? Agora sim, essa é a equação que você tem que resolver. Ele quer saber aonde que vai ser negativo. Então, como é que nós vamos resolver isso daí, Kikão? Ó, primeiro passo. Vai fazer o seguinte. Sempre igual a zero, encontra as raízes. X ao quadrado menos 5 igual a zero. Porém, essa equaçãozinha aqui ela é bem simples de resolver.
Manda o 5 para lá e você vai gerar aqui, ó. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 5. Ou seja, você tem o x1, ou seja, o x' raiz de 5, e o x duas linhas menos raiz de 5. As raízes são essas, raiz de 5 e menos raiz de 5. E agora você tem que vir fazer o nosso estudo dos sinais. Vem para EDS. Segundo passo, EDS. 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 Faz o esboço. Ok? Marca lá menos raiz de 5 e mais raiz de 5. Vamos fazer uma bolinha que eu não sei se ela está fechada ainda. Fazer uma bolinha aberta, uma bolinha aberta. Bora lá. Estudo dos sinais. Tua parábola agora, como é que ela vai ser? Olha o A. O A aqui é positivo. Então, de novo, com cavidade voltada para cima. Ai, não vai ter nenhuma para baixo? A próxima eu faço, prometo. Então tá. À esquerda da raiz o sinal é tudo positivo. No meio é tudo negativo. À direita o sinal resultante é tudo positivo. Vamos ver o que ele quer. Ah, agora mudou um pouquinho. Agora ele quer negativo. Você vai pintar onde ficou negativo. Na meiuca, pinta o meio. Kikão, pinta a bolinha, Kikão. Não pinta a bolinha nessa situação. Mas por quê? Porque não está pintado embaixo. Quando não está pintado embaixo, a bolinha vai ficar aberta. Fechou? Ok. Escreve a solução final. X pertence aos reais. Tá o quê? Ó, o x está no meio. Quando ele está no meio, ele é maior do que esse e menor do que o da direita. Então, ele é maior que menos raiz de 5. Ele é maior do que menos raiz de 5 e menor que mais raiz de 5. Fechamos aí mais 2 exercíciozinhos, mais 2 exemplos e vamos dar continuidade. Quero fazer vários. Vamos lá para a letra E agora, fazendo mais 2 aí para a gente exercitar, praticar e entender de uma maneira bem legal todos os casos possíveis que a gente pode encontrar. Então, perceba, agora coloquei A negativo, né? Achou que não ia colocar. Vou sim. Então, primeiro passo, meus queridos, igualar a zero, encontrar as raízes. Bora lá calcular o deltinha. Vamos lá, fazer rapidinho. B ao quadrado, 64, menos 4 vezes o A, vezes o C, que é menos 12. Ou seja, teremos o delta aqui igual a 64. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 12, 48. Deltinha vale 16. X' menos o B, mais raiz quadrada de 16, que é 4, sobre 2A. Perceba que o A é negativo. Cuidado, pelo amor de Deus, o A aqui, ó, negativo. Então vai ficar menos 8 mais 4, menos 4 sobre menos 2, vai dar mais 2. Essa é uma raiz. Segunda raiz vai ser menos 8 menos 4 sobre menos 2. Então vai dar 6, ó, menos 12 sobre menos 2, menos com menos, 6. 2 e 6. Preciso fazer o estudo dos sinais. Vou apagar essa daqui, depois eu já faço rapidinho, já no mesmo vídeo. Então, segundo passo, EDS. Nem escrevi ali o primeiro, mas aqui, ó, tá aqui o primeiro passo. Ok, encontrar as raízes, sempre igual a zero, encontrar as raízes. Agora vamos lá para a nossa EDS, esboço do gráfico. Vem comigo, vem fazer uma parábola aqui. Olha só, meus queridos. O que você acha agora com relação à concavidade? Concavidade, olha o A. Aqui que manda. O A negativo, concavidade voltada para baixo. E marca as duas raízes ali, ó, 2 e 6. E faz uma curvinha aqui, ó, uma parábola, concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Tá aqui o esquema. Agora é só marcar os sinais ali. Bora lá, ó. Quem ficou para cima? Entre as raízes, aqui é tudo positivo. Vou colocar uma maisinha ali. A direita negativo, a esquerda das raízes negativo. Fechou? Bora pintar aí, solução final. Agora acabou. Pintar aqui, ó, de azulzinho. Quem que o exercício quer? Professor, vou pintar aonde? Não esqueça do final do exercício. Olha pra cá. Isso aqui que manda. Então eu vou colocar assim. Pinte aonde está o quê? O que ele está te contando? Positivo, isso mesmo. Vem pra cá e pinta onde ficou mais, ó. Mais ficou na meiuca. Vou pintar a bolinha? Estou com dúvida ainda se eu pinto a bolinha ou não. Só olhar aqui, ó. Está pintado embaixo? Não está. Se não está, a bolinha fica aberta. Show de bola, gurizada? Ok. Escreve o conjunto de solução. Como é que eu vou escrever esse conjunto de solução? X pertence aos reais, tal que x é maior do que 2 e menor do que 6. Fechou? Ou ainda pode escrever assim, aquele intervalinho aberto,
de 2 até 6 aberto em 6. É a mesma coisa. Que também pode ser representado agora. Lembra que o aberto é parênteses. 2 e 6. Tudo equivalentes. Maneiras de representar o intervalo solução. Vamos para mais uma. Agora eu vou mostrar uma outra aplicação disso aí. Ah não, Kiko, está faltando delta negativo, né? Vamos fazer uma com delta negativo e vou mostrar uma outra aplicação. Beleza? Vamos agora com um exemplo onde o delta pode dar negativo, certo? Olha essa equação, inequação da letra F. Primeiro passo, bora lá. Igualar isso daqui a zero. X ao quadrado mais 1 igual a zero. Se você for resolver isso daqui, vai acontecer o seguinte. Mandou 1 para lá, ficou negativo. Foi tirar a raiz quadrada. Estamos falando sempre de números reais. Não estou falando de números complexos ainda. Deu raiz de número negativo. Você sabe que isso daqui não existe. Ou seja, se a gente fosse calcular o delta, aqui, ó, deixa eu voltar. Calculando o delta, o nosso delta ia dar menor do que zero. Delta seria b ao quadrado, não tem b, Kiko. Quando não tem b, é zero. Menos 4 vezes 1, né? Vezes a vezes c vezes 1 daria menos 4. Quando o delta é menor do que zero, o que acontece? Não temos raízes reais. E aí, como é que vai ficar o esboço? Você vai fazer assim, ó. Uma parábola flutuando. Ela pode ser flutuando para baixo ou para cima. Vai olhar o A. Nesse caso, o A é positivo. Então, ela está flutuando na parte de cima do nosso eixo X, ok? Kikão, qual que vai ficar o sinal aí então? Olha, qualquer valor de X que você jogar aqui na função, o resultado é sempre positivo. Maravilha! E o que ele está mandando você pintar? Olha aqui, tem que falar com esse cara. Esse cara falou ali para você, olha, ele te contou. Kikão, pinta onde está tudo positivo ou igual a zero. Igual a zero não tem ninguém, mas todo mundo está positivo. Então você tem que pintar tudo. Pinta tudo. Ó. Como é que eu vou escrever uma solução quando eu pintei todo o eixo X? Ou seja, qualquer valor de X satisfaz a desigualdade. Qualquer número que eu coloco no X, o resultado vai dar positivo. Então a solução é conjunto dos reais. É só escrever assim e acabou o exercício. Não tem erro. Beleza? Se tivesse invertido menor do que zero, tinha alguém para pintar? Não. Aí como é que eu ia escrever a solução? Você ia colocar conjunto vazio. Essa seria a resposta. Belezinha? Vamos para o exercício número 2 agora. Interessante também, porque agora trata de uma situação que satisfaz simultaneamente duas inequações. Então hoje nós vamos estudar uma coisinha assim, ó, que chama inequação quociente e produto, daqui a pouquinho. Que vocês não podem confundir com o que eu vou passar agora. Toda vez que falar em sistema de inequações, nós temos que resolver as duas inequações e pintar a solução em comum. É o que eu vou fazer agora. Diferentemente de uma inequação produto e quociente, que vocês vão ver a diferença daqui a pouco. Então, olha só. O exercício 2 eu propus assim para vocês. Copia no teu caderno lá, ó. O menor número inteiro k, que satisfaz simultaneamente as sentenças x² menos x menos 12, menor ou igual a zero. E 2x ao quadrado menos 11x mais 5, menor ou igual a zero. Isso aqui é tal que esse valor de k, menos 1 é menos 4, ele é o cubo, é 1. Eu tenho que descobrir o k. E o que é o k? É o menor inteiro que satisfaz essas duas inequações ao mesmo tempo. Como resolver esse trenzão aí? Olha só. Então deixa eu conferir que está certo ali a desigualdade. Tá certinho. Ó. Então, como que vai ficar isso daí? Primeiro, o que nós vamos resolver é isso daqui, ó. Chama-se sistema de inequação. Eu vou colocar uma aqui em cima, como primeira. E vou colocar a outra aqui embaixo. 2x ao quadrado menos 11x mais 5 menor ou igual a zero. Vamos chamar essa aqui de inequação 1 e essa aqui de inequação 2. Bora resolver a primeira no começo. Resolvendo a primeira. Primeiro passo. Igual a zero e encontrar as raízes. Tudo que você aprendeu até agora. Então, igualou a zero. Encontrar as raízes, deltinha, b ao quadrado menos 4ac. Então isso aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 12. Você vai encontrar 49. X' menos o b, 1. Raiz de 49, 7. Sobre 2, 4. X duas linhas. 1 menos 7 sobre 2. 1 menos 7 menos 6. Sobre 2.
menos 3. Então as raízes são 4 menos 3. Vamos fazer a EDS dele. Vamos fazer a EDS e vamos deixar pronto aqui. Olha só. Deixa eu pegar a régua. Raízes menos 3 e 4. Segundo passo. Então no segundo passo que é a nossa EDS. Estudo dos sinais. Parábola, concavidade voltada para, olha lá, para cima. Então você tem uma concavidade voltada para cima. Marca os sinais agora. Entre as raízes, todo mundo ficou negativo. À direita da raiz, todo mundo ficou positivo. À esquerda da raiz, de menos 3, todos positivos. Belezinha? E eu vou pintar a solução desse trem. Ele queria que fosse o quê? Ó? Olha para ele. Ele quer que seja menor ou igual a 0. Então você vai pintar aonde ficou negativo, que é o meio, inclusive as bolinhas. A solução seria essa, entre menos 3 e 4. Guarda essa solução aqui e vamos fazer a solução da segunda inequação. Deixa guardadinho, dá um pausezinho, termina de copiar e vem comigo para fazer a segunda inequação. Olha só. Acho que eu consigo fazer nesse espaço aqui, sem apagar as respostas. Segunda inequação é 2x ao quadrado, chamado de 2. 2x ao quadrado menos 11x mais 5 menor ou igual a 0. Vai lá, igual a 0, encontra as raízes. Primeiro passo, aqui é um x. Vamos lá. Deltinha. B ao quadrado menos 4ac. 4 vezes 2 vezes 5. 11 quadrado, 121, menos 8 vezes 5, menos 40. Então, 121 menos 40 dá 81. X' menos o B. Raiz de 81, 9. Sobre 2A, sobre 4. Então, aqui vai dar 5. E o x duas linhas vai ser 11 menos 9 sobre 4. Isso aqui vai dar 2 quartos. Isso aqui vai dar 1 sobre 2. Essa é a raiz. Belezinha? Bom, dá um print na tela aí, ok? E aí, vamos marcar... Não, na verdade já tem o estudo dos sinais aqui. Deu apago do lado de cá. Então, já tem as raízes. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo. Acho que cabe aqui. Uma raiz foi 1/2. E a outra raiz foi 5. Parábola aí, turma. Parábola com cavidade voltada para cima. Ó, de novo para cima. Sinais. No meio, negativo. À direita da raiz positivo, à esquerda da raiz positivo. Vamos a pintar aí. Vamos pintar o quê? Olha o que ele está pedindo. Pinte onde está menor ou igual a 0. Então você vai pintar a bolinha. E a raiz. Está aqui a tua solução. As duas soluções estão aqui. Dê um pausezinho no vídeo, olhe para as duas, termina de copiar, porque agora eu vou apagar aqui esse espaço. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse gráfico em cima desse, e a gente vai pintar a solução que satisfaz as duas ao mesmo tempo, para nós encontrarmos a solução final. Então nós estamos resolvendo um sistema de inequação, meus queridos. Olha como é que vai ficar esse trem aí. Então apagando aqui. Vou colocar aqui primeiro o resultado, a solução final do primeiro, esse era o 1, e depois a solução do 2. O gráfico do 1, inclusive só vou pôr a parte pintada, não precisa pôr os sinais agora. Então agora você vai fazer assim, aqui é o gráfico do 1, aqui é o gráfico do 2. Olha só. Eixo X. Primeiro gráfico, entre menos 3 e 4. Marca lá, coloca aqui com coerência, entre menos 3 e 4. Você pintou no meio. Você pintou aqui. Ó, não precisei colocar os sinais. E o outro agora a gente pintou entre 1/2, 1/2 está mais ou menos aqui, e o 5 que está aqui. Beleza? Então eu pintei a meiuca, pintei esses valores. Agora, perceba, lembra que ele falou no enunciado, satisfaz simultaneamente? Você tem que fazer uma solução que satisfaça as duas ao mesmo tempo. E quando eu falo em satisfazer simultaneamente, eu tenho que pensar em
intersecção. Tá aqui, ó, meus queridos. Faz um terceiro gráfico e puxa ali. Olha para o gráfico, para os dois gráficos e veja o que está em comum. O que está em comum é isso daqui, ó. Entre meio e 4. 1 sobre 2 e 4. Isso aqui é a intersecção entre os dois. É aqui que a gente pintaria a nossa solução final. Nós poderíamos dizer que a solução estaria entre o meio e 4. Porém, lembra que ele disse que o K é o menor inteiro que está nesse intervalo? Então, quanto que será o valor de K para nós? K só pode ser igual a quanto? O K é o menor inteiro nesse intervalo aqui. Então, o K tem que ser igual a 1. É o menor inteiro entre meio e 4. Aqui, ó, os inteiros são 1, 2, 3 e 4. O menor é 1. Então, o K só pode ser 1. E aí você vai ver qual que satisfaz aqui. Só satisfaz a letra B de Boschi. Ó, a letra B. 1 ao cubo é igual a 1. Fechamos aí esse exercício. E agora eu vou começar com vocês a tal da inequação produto e inequação quociente. Belezinha? Show de bola? Galera, antes de eu explicar a equação produto e quociente, eu sei que vocês estão curiosos, resolvi passar mais um exercício que envolve domínio, porque na verdade esse é o objetivo que a gente está falando aí sobre inequações do segundo grau. O cara vai pedir uma aplicação em cima de um domínio de uma função. Lembre que domínio, eu falei para vocês que é a condição de existência da função. Então eu estudei uma função já mais complicadinha, já assim, ó, onde você tem uma raiz aqui e outra raiz aqui. Então o que eu tenho nessa situação? Nós temos dois domínios, nós temos um domínio aqui e nós temos um domínio aqui no denominador. Cada um deles tem uma condição de existência, porém os dois estão na mesma função. Como estão na mesma função, eles têm que satisfazer os dois ao mesmo tempo. Cara, se liga aí, falou em satisfazer ao mesmo tempo, tem que lembrar que se trata de um sistema de inequação a fazer no final. Faz o domínio do primeiro, faz a solução, pinta a solução, faz o domínio do segundo, pinta a solução e no final vê o que você pintou em comum das duas soluções. Bora lá? Nessa daqui eu vou dar as raízes e a gente já vai para EDS para fazer de uma forma mais rápida, tá bom? Primeiro domínio aqui. Então, do D1, x ao quadrado mais 6x. Qual é a condição de existência de uma raiz quadrada? Para que exista uma raiz quadrada, ela tem que ser maior ou igual a zero, senão não existe. Esse é o domínio, essa é a condição de existência do primeiro domínio. E agora você recaiu numa inequação do segundo grau. E você sabe tirar isso daqui de letra, porque você já aprendeu hoje. Belezinha? Então, o primeiro passo, igual a zero, encontrar as raízes. Ó, já vou te dar as raízes aqui, ó. X' vai dar menos 6 e a outra raiz aqui vai me dar 0. X', menos 6 e a outra raiz é 0. Então, você já tem as duas raízes. Vamos fazer a nossa EDS. Segundo passo, EDS. Só para fazer bem rapidinho esse daqui e a gente ganhar tempo. Depois você confere se eu não errei as raízes, mas acho que não. Aí você iria marcar aqui, ó, menos 6 e 0. Parábola, concavidade voltada para cima. Chão, 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 chão. É um esboço, galera, por isso que está feinho aqui, não tem problema. E aí, o seguinte, pintar os sinais. Como é que vai ficar o sinal aí? Quem está no meio ficou para baixo. Então o sinal aqui vai ficar tudo negativo. A direita da raiz positivo, a esquerda da raiz positivo. Beleza? Devo pintar aqui então, Kiko. Como é que eu vou pintar isso daí? Olha aqui. Esse é o olhar que você tem que ter no final. Quem ficou positivo, aqui. Quem ficou positivo, aqui, a direita de 0. Está feito o estudo dos sinais. A primeira já está resolvida. Vamos resolver o segundo domínio agora. Não vai fazer o share aqui, não. Eu só vou pintar porque ainda tem que colocar um gráfico embaixo do outro, beleza? Segundo, D2. X² menos 9x mais 14 está no denominador e a raiz é quadrada. Lembre-se, a condição de existência de uma divisão não pode ser 0 o denominador. Então aqui você não vai colocar maior ou igual a 0, vai colocar apenas maior do que 0. Você vai retirar a parte do igual, porque está no denominador. Não posso admitir que um número que seja a raiz do denominador seja a solução, senão eu vou estar admitindo uma divisão por 0. Essa é a ideia. Aí, beleza. Primeiro passo, igual a 0, encontrar as raízes. Vai ficar assim, x² menos 9x mais 14 igual a 0. Vou fazer por soma e produto aqui, tá bom? X' mais x² tem que ser igual a mais 9, e x' vezes x² tem que ser igual a 14. Dois números somados dão 9 e multiplicados dão 14.
2 e 7. Então x' é 2, x de duas linhas é 7. Belezinha? E agora o estudo dos sinais. Você vem aqui e faz a mesma coisa que nós fizemos aqui. Segundo passo, a nossa EDS. EDS, estudo dos sinais. E vamos pintar a solução. 2, 7, parábola, com cavidade voltada para cima. Ok, a maioria foi tudo para cima hoje aí, mas não tem problema. Se for para baixo, você sabe como é que faz. Sinal do meio, negativo, a direita positivo, a esquerda positivo. O que eu vou pintar aqui, Cão? Olha aqui, olha aqui. Esse é teu amigão, esse cara que vai te contar. Pinta e positivo, Guigão. Beleza, onde ficou mais? Aqui e aqui. Tá feito as duas soluções. E agora o grande finale. O que é o grande finale? Pintar onde está em comum. Vou apagar aqui e vou colocar um gráfico, uma solução embaixo da outra. 3 gráficozinhos. 3 gráficozinhos, o primeiro, o segundo e a terceira, que é a intersecção. D1, D2, D1, intersecção com D2. Esses são os gráficos que você tem que fazer. Primeiro, de menos 6 até 0. Agora você tem que colocar com coerência aqui, ó, menos 6 até 0. O segundo, de 2 até 7. De 2 até 7. Beleza? Vamos ver onde que a gente pintou aí. No primeiro gráfico eu pintei a direita do 0. Ah, no primeiro gráfico era maior ou igual, né? A gente não pintou bolinha, tem que pintar a bolinha aqui. Ah, bom, estava querendo gritar por aqui do outro lado da tela, mas você não escutava aqui? Escutei agora. Vem lá no meu subconsciente. Então, pintei a bolinha e ficou à esquerda de menos 6. Ok? No segundo gráfico, domínio 2, pintamos a bolinha, não pintamos porque estava no denominador. Era essa aí a conclusão que você tinha que ter. E aí você pintou a esquerda do 2, não pintou a bolinha e a direita do 7. E agora você tem que pegar aí o que ficou em comum. Quando eu falo em comum, é o que está pintado nos dois ao mesmo tempo. O que está pintado nos dois ao mesmo tempo é do menos 6 para a esquerda, é do intervalo que vai do 0 até o 2, e é do 7 para a direita, está pintado em comum nos dois. Então vamos pintar aí, ó. Vamos ver quais bolinhas nós vamos pintar. A bolinha do 7 vou pintar? Não, porque não é comum aos dois. O 2 também não, certo? O 0 é, o 0 eu vou pintar nos dois, ok? E o 2 não é, e o menos 6 eu vou pintar porque ele é comum nos dois. Então, pintei a bolinha no 0, porque ele está nos dois, do menos 6 está nos dois, e agora vamos escrever o share. Esse share vai ficar grandão. X pertence aos reais, tá o quê? Vamos começar pelo menos 6. X é menor ou igual a menos 6, ou x é menor que 2, e maior ou igual a 0, ou ainda x é maior do que 7. Fechamos um baita do exercício, mas acho que foi bem válido fazer, porque é uma caideira esse tipo de exercício. Agora eu vou começar a equação produto e quociente. Já estamos quase nos 35, nos finalmente, mas está valendo super a pena essa aula, está bem completinha. Beleza? Vamos começar o próximo? Quase no finalzinho da aula, vamos falar sobre inequação produto e inequação quociente, meus queridos. Nós teremos aqui 4 casos para cada um deles. Inequação produto, na verdade, é porque nós vamos ter o produto de duas funções e a desigualdade. A inequação quociente, nós vamos ter a razão, ou seja, o quociente entre duas funções e a desigualdade. As 4 possíveis desigualdades que nós já conhecemos, tudo bem? Vamos começar com o exemplo da letra A. Nós temos aqui, então, uma inequação produto, duas funções sendo multiplicadas. E eu quero que isso daqui seja maior do que 0. Qual que é a diferença do que a gente vai fazer agora? Vai mudar basicamente o estudo dos sinais, tá? Que nós vamos colocar, nós não vamos fazer a intersecção, nós vamos fazer um jogo de sinal. Nós estamos multiplicando duas funções, então nós vamos multiplicar os sinais resultantes, ok? Vamos chamar esse primeiro fator aqui de 1, ou se você quiser chamar de f de x, e esse aqui de g de x, ou de 2. Eu gosto de chamar de 1 e 2. Primeiro fator. Olha, aqui eu coloquei uma expressão, uma função, entre aspas, do primeiro grau. Então, x menos 2 igual a 0, como é que eu vou resolver isso daqui? Vou igualar a 0 e encontrar as raízes. Você aprendeu a fazer o estudo dos sinais disso aí lá na aula 8, beleza? Raiz é 2, e aí você tem que fazer a EDS disso daí. Como é que vai ser a EDS? Então, você fez o primeiro passo, e agora o segundo passo é a EDS. Tá bom? Só que daí, a EDS, nós vamos fazer o seguinte.
Nós vamos deixar para depois. Eu vou primeiro descobrir as raízes e já vou fazer a hélice de forma simultânea, tanto do primeiro quanto do segundo fator. Vamos descobrir quais são as raízes do segundo fatorzinho aqui rapidinho. X² menos 5x mais 4 igual a zero. Eu já estou igualando a zero o segundo fator. Vamos fazer por sobreproduto. Dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 4. Que números são esses? Os somados dão 5, 4 mais 1, 4 vezes 1, 4. Opa, x' é 4 e x duas linhas é 1. Descobri as duas raízes. Agora, como é que vai funcionar esse trem? Olha só, presta atenção que eu vou fazer um exemplo de cada, não tem erro. Então você vai fazer assim, ó. Primeiro, gráfico 1, gráfico 2 e o terceiro, gráfico 3, que vai ser o produto do primeiro vezes o segundo. Aqui você vai colocar o segundo, primeiro, segundo, e no terceiro nós vamos multiplicar o 1 vezes o 2. Agora não é intersecção, eu estou falando de uma equação produto. Belezinha? Marca a raiz do lado 2. Marcou 2 aqui. Olha, lembra que trata de uma função do primeiro grau? E o estudo do sinal agora é uma reta. Reta crescente. Vai fazer uma retinha assim, ó. Você aprendeu a fazer isso. O estudo dos sinais funciona assim. E aí nós vamos pegar e marcar os sinais. A direita aqui está para cima. Todo mundo mais. A esquerda menos. Ok? Marca as outras agora. Vai para o 2. Está feito o estudo dos sinais aqui. Não vai pintar nada por enquanto. 1 e 4. Ok? 1 e 4. Parábola. Parábola com cavidade voltada para cima. Faz uma parábolazinha aqui, ó. Esboço. Show de bola. Sinais. Negativo no meio. A direita positivo. A esquerda positivo. Show de bola? Show de bola. E agora vamos puxar todas essas raízes aqui embaixo. Puxa aqui embaixo 2. Puxa aqui embaixo o 1. Vamos estabelecer intervalos. Estou fazendo aqui um pontilhado só para ficar melhor a visualização. Para separar aqui os intervalinhos. E puxa 4. Uma bolinha no 4 também. Não sei ainda o que a gente vai fechar ou não. Bom, como a desigualdade que eu propus ali, ó, está apenas maior do que zero, você não vai pintar nenhuma bolinha. Ok, jogo de sinal. Agora, cada um dos intervalos você vai fazer o produto dos sinais. 1 vezes 2. Ó, menos vezes mais. Isso, menos, muito bem. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Mais vezes mais. Está feito aqui o jogo de sinal. E agora, o grande finale. Fala pro brother lá. Vamos pintar onde, cara? Vai pintar onde ficou? Positivo. Vem aqui com a outra caneta colorida e pinta onde ficou sinal de mais. Sinal de mais. À direita de 4 e entre 1 e 2. E agora escreve o famoso share. Solução, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 1, menor do que 2, ou x é maior do que 4. Belezinha? Agora a gente vai pegar um exemplo, o exercício da apostila, número 3, para explicar a inequação quociente. Dei um exemplo de uma inequação produto, agora a gente vai falar de uma inequação quociente, belezinha? Galera, agora a gente vai para o exercício de número 3 e nós vamos ter agora um exemplo de uma inequação quociente. É muito parecido a maneira de resolver com a inequação produto que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Olha só, pega o exercício 3 da página 2 da apostila, situações para resolver, e vamos lá. Resolva a inequação quociente x² menos 5x mais 6 sobre menos x² mais 16 maior ou igual a zero. Então eu vou separar isso daqui em duas partes, belezinha? Primeiro, numerador, que vai ser o x² menos 5x mais 6, nós vamos igualar a zero e descobrir as raízes. Belezinha? Primeiro passo é esse. Então vamos lá, deltinha b² menos 4ac, 4 vezes 6, isso aqui vai me dar 1. X' menos o b, 5 mais raiz de 1 é 1 sobre 2a sobre 2. No caso aqui, sobre 2 vai dar 3. E o x duas linhas, 5 menos 1 sobre 2 vai dar 2. 2 e 3 são as raízes. Show de bola? E aí a gente vai fazer a mesma coisa agora, descobrir as raízes do denominador. Deixa eu só arrumar isso daqui, fica meio corpo. Vamos dar só uma ajeitada aqui, ó, na fórmula de Bhaskara. Menos o b, mais a raiz de delta sobre 2a, que vai ficar 3, e o x duas linhas,
5 menos 1 sobre 2 igual a 2. 2 e 3, ok. Vamos achar as raízes do denominador agora. Perceba, lá, o denominador é menos x² mais 16 igual a 0. Ao resolver as raízes, manda 16 para lá, multiplica por menos 1, x² igual a 16, portanto x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 4. Mais ou menos raiz de 16, que vai me dar x igual a mais ou menos 4. Essas são as raízes, belezinha? Feito isso, o que nós vamos fazer agora? O tal do estudo dos sinais. Segundo momento é sempre a EDS. EDS. Estudo dos sinais. Faz uma EDS comigo aí. Deixa eu só pegar a reguinha. Então bora lá. Vamos colocar o numerador. Primeiro o numerador. Depois o denominador. E depois a razão do numerador sobre o denominador. Numerador sobre denominador. Um terceiro gráfico aqui. Tá bom? Como é que vai funcionar esse trem? Então, bora lá. Primeiras raízes. Olha o numerador. 2 e 3. Então, marca lá. 2 e 3. Show? Parabolazinha com cavidade voltada para cima. Por quê? Porque o A ele é positivo. Então, você tem aqui, ó. Marca os sinais. À esquerda de 2, todo mundo é positivo. No meio, negativo. À direita de 3, todo mundo positivo. Tá feito o estudo dos sinais do numerador. Agora a gente vem para o denominador. Menos 4 está à esquerda de 2. Né? Mais 4 está à direita de 3. Então a gente também tem uma parábola. Só que cuidado. Qual que é a concavidade agora? Para cima ou para baixo? Tem que olhar o sinal do A. Olha o A aqui, ó. Negativo, então você vai fazer uma concavidade voltada para baixo. Ó, vai fazer um trenzinho assim, ó. Aí sim. Agora você vai colocar assim, ó. Quem ficou para cima, o sinal é positivo. Aqui no meio tudo positivo, entre as raízes. À esquerda aqui, ó, negativo. Negativo. E agora deixa eu só dar uma prolongada nesse eixo aqui para ficar um pouquinho mais elegante. Senão vai ficar um pouquinho confuso aí, as distâncias estão muito próximas. Ó, deixa eu só dar uma prolongadinha aqui. Nesse eixo aqui também. E nesse eixo aqui também. Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte, o grande finale. Puxar todas as raízes na última reta. Puxa todas elas lá. Aqui é o menos 4. Aqui é o 2. Aqui o 3. E aqui a bolinha que representa o 4. Agora a gente vai fazer o tal do jogo de sinal. Como é que vai funcionar o jogo de sinal? À esquerda de menos 4, aqui todo mundo é positivo. E aqui no denominador todo mundo ficou negativo. Então você vai fazer mais sobre menos, menos. Aqui no meio, ó, mais sobre mais, mais. No meio, menos. Aqui mais. E mais sobre menos, menos. Então ficou assim. E aí você tem que pintar a sua solução final. Como é que eu vou pintar minha solução final, Kiko? Olha aqui, ó. Fala com esse cara. Ele vai te contar. Aonde que eu pinto? Fala com ele. Ele mandou assim, ó. Pinte onde está positivo ou igual a 0. Então você vai pintar aqui e vai pintar aqui no meio. Ora. Tá bom. Quais as bolinhas que nós vamos pintar, Kiko? Galera, aqui um detalhe. A única coisa que diferencia do item anterior é na hora de pintar a bolinha. Porque a gente nunca vai pintar as raízes do denominador. Por quê? Porque no denominador torna a solução igual a 0. Não podemos admitir uma divisão por 0. Não posso dizer que é a solução do teu problema um número que torna o denominador igual a 0. Então essas nós vamos descartar, deixar a bolinha aberta. E quem são elas? As raízes do quadro de baixo. 4 e menos 4. Essa fica aberta, essa fica aberta. E essa daqui você pinta, e essa daqui você pinta. E agora escreve o share lá. Solução, x pertence aos reais, tá o quê? Dois intervalos, x é maior que menos 4, menor ou igual a 2, ou x é maior ou igual a 3 e menor do que 4. E fecha aí, fechamos esse exercício. Vamos dar sequência a mais um? Beleza? Ok. Então, galera, para a gente finalizar agora,
eu preciso falar para vocês como descobrir o gráfico de uma função, descobrir a lei de formação de uma função através de um gráfico dado. A gente vai utilizar o que eu vou chamar de forma fatorada da lei de formação da função do segundo grau. Então nós tínhamos aqui a lei de formação, que era um trinômio, né, do segundo grau, ax² mais bx mais c, com a diferente de zero. Essa forma nós dizemos que é a forma de trinômio ou forma desenvolvida. A forma fatorada, eu já havia citado na aula passada, é a forma que eu escrevo assim, ó, a que multiplica x menos x' vezes x menos x2', onde o x' e o x2' são as raízes da função. Belezinha? Então olha só, eu vou pegar para vocês e vou mostrar aqui, ó, pega o exercício 9.12 da apostila. Você tem um gráfico aí, uma parábola, beleza? Então, e ele diz que é um trinômio do segundo grau, ax² mais bx mais c. A pergunta do exercício é, quanto vale a soma de a mais b mais c? Então, para isso, você tem que descobrir a lei de formação da função, qual que é a fórmula que representa. Como que nós vamos fazer isso, Kiko? Então, olha só, eu vou utilizar essa forma fatorada aqui. Pensa comigo, ó. Você já tem duas coisas. Lembre que o f de x é a mesma coisa que o y da função? Então a gente pode escrever assim, ó, y é igual a que multiplica x menos uma raiz. Uma das raízes é o zero, beleza? E a outra raiz é o 6. Como é que você sabe isso já logo de vereda, Kiko? Porque é o ponto onde corta o eixo das abscissas, lembrou disso? Show de bola! Teu objetivo agora é encontrar o valor desse azinho. Como que você vai descobrir esse azinho? Perceba que normalmente, na verdade ele tem que te dar um terceiro par ordenado que pertence à função. E ele te deu aqui, ó, esse par ordenado é o par ordenado 3 e 9. Você vai substituir para x igual a 3 o y relacionado a ele que é 9. Vem na função aqui comigo e troca o y. 9 é igual a que multiplica 3 menos 0 vezes 3 menos 6. Belezinha? Então vai dar 9 igual a que multiplica mais 3 vezes menos 3. E vamos continuar aqui do outro lado para descobrir a nossa lei de formação aí. Descobrir o valor do A, galera, acabou o exercício. Assim que se descobrir o A, é só voltar aqui e fazer a distributiva e acabou. Então vai ficar assim, 9 é igual a, ó, 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9A. Portanto, A vale menos 1. Assim que descobrir o valor do A, o que eu vou fazer? Trocar aqui, ó, trocar aqui na função e nós vamos ter o seguinte. Y é igual a menos 1 que multiplica x menos 0 é x, vezes x menos 6. Então, vai ficar assim. Ó, vamos juntar já esse cara aqui. Esse aqui é menos x. E aí você vai multiplicar x menos 6. Chuveirinho na tigrada. Belezinha? Esse vezes esse e esse vezes esse. Logo, a resposta do exercício é menos x ao quadrado mais 6 vezes x. E aí não tem que ser, é uma função incompleta do segundo grau. Maravilha. Quem é o A aqui? Menos 1. Quem é o B? 6. E quem é o C? 0. Somatória. A mais B mais C. Soma aí com nós. Menos 1 mais 6, 5. 5 mais 0 é 5. Vai marcar a alternativa correta aí. Letra D. Fechou o exercício 12 e agora eu vou fazer com vocês o exercício número 4 para a gente fechar a aula. Galera, essa aula está mais longa, mas a próxima aula de trigonometria ali, ela vai ser bem mais rápida, é só a resolução de exercícios, tá ok? Beleza. Galerinha, agora a nossa última questão da nossa aulinha de hoje, tá? É o seguinte, um veículo, questão número 4, lá da página 2, belezinha? Situações para resolver. Um veículo foi submetido a um teste de verificação do consumo de combustível. O teste consistia em fazer o veículo percorrer várias vezes em velocidade constante uma distância de 100 km, certo? E numa estrada plana. Cada vez numa velocidade diferente. Observou-se então que para velocidades entre 20 km e 120 km, o consumo de gasolina em litros ele era uma função da velocidade, conforme mostra o gráfico. Então, no gráfico, vocês têm aqui no eixo Y o consumo, e aqui embaixo vocês têm a velocidade em quilômetros por hora. Então, esse é o gráfico. E está percebendo que é um movimento parabólico aí, o gráfico dessa situação. É uma curva, é uma parábola. Então, trata-se de um trinômio, uma função do segundo grau.
Aí você tem alguns pontos conhecidos, ou seja, quando a velocidade era 20, o consumo era 16. Quando o consumo era 100, a velocidade também, o consumo também era 16 quando a velocidade era 100. E também tem esse terceiro ponto aqui, ó, 60 de velocidade, consumo igual a 8. Ok, super importantes esses pontos aí. Se esse gráfico parte de uma parábola, a pergunta é quantos litros de combustível, ou seja, qual é o valor no Y, quando a velocidade for de 120 km. Ele quer que você descubra isso daqui. Não podemos fazer uma regra de 3, é uma curva aí, é um movimento parabólico aí. Movimento parabólico. É um comportamento parabólico que nós temos aí nessa situação. Galera, perceba que o exemplo anterior que eu mostrei para vocês, o gráfico tinha dois pontos conhecidos, quando eu falei, caso a gente quisesse utilizar a forma fatorada, que seria A que multiplica x menos x' vezes x menos x duas linhas. Se a parábola não toca o eixo x, será que eu posso usar esse gráfico aqui? Pode sim, você pode deslocar, embora vai ser na última aula da nossa apostila, nós vamos ter uma aula de deslocamento de função. Se eu trouxer esse gráfico para baixo, todo ele, 16 unidades. Por que 16 unidades? Porque eu vou trazer o 16 exatamente para esse ponto aqui, ó, onde vai ser uma raiz. Então imagine que a gente vai trazer todo o gráfico para baixo, uma quantidade de 16 unidades para baixo. Tendo que agora a tua parábola ia ficar assim, ó, uma curvinha assim. Aqui seria uma raiz no 20 e outra raiz seria exatamente aqui no 100. Deixa eu tirar aqui esses azul aqui, que eles estão poluindo a figura. E eu ia fazer a curvinha assim, e em um determinado algum momento, tá, ele ia ficar uma curvinha mais ou menos assim. Ou seja, se eu chamar esse gráfico aqui de cima de g de x, esse aqui eu iria chamar de f de x, poderíamos dizer o seguinte, que a função g de x é a função f de x, só que deslocada 16 unidades para cima. Perceba que essa distância aqui foi de 16 unidades. Então eu iria colocar aqui mais 16. Tá ok? E a função f de x, que é essa onde nós temos agora as raízes, que são esses pontos aqui, nós podemos escrever ela da seguinte maneira. A, que multiplica x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz. Essa daqui eu posso escrever na forma fatorada. X' agora virou o 20 e o x duas linhas virou o 100. Olha que legal. Então, f de x é igual a que multiplica x menos 20, vezes x menos 100. Aqui, dando uma paradinha. Ó, perceba que esse ponto que eu tenho conhecido, que era 68, 8 para o y e 60 aqui no x, esse par ordenado aqui do vértice, se eu quiser atribuir 68, eu tenho que jogar na função g de x. Se eu for colocar essa função aqui em cima, daí eu tenho que colocar o par ordenado 60 e número 8 para descobrir o valor do a. Agora, se eu trabalhar só com essa função f de x, quero descobrir o a agora. Perceba que o vértice ficou deslocado 8 unidades para baixo. Você pode. Então, se você quer descobrir o a já logo de cara, colocando aqui, então você vai jogar pro y menos 8 e para o x 60, que o teu vértice ficou deslocado para baixo. Agora, nessa função aqui, o teu vértice é 60 e menos 8. O teu par ordenado conhecido no caso. Tá? Vamos fazer isso, então, no f de x, nós vamos colocar, no caso, no y, menos 8. Vai ficar a que multiplica 60 menos 20, vezes 60 menos 100. Essa continha vai ficar igual a que multiplica 40, vezes 60 menos 60, 60 menos 100, menos 40. E vamos às devidas simplificações aí. Vai ficar menos 8 igual a 40 vezes 40, 1.600, menos 1.600 vezes A. Portanto, A vai ficar igual, passa dividindo 1 sobre 200. 1 sobre 200. Repito, se você quiser jogar o 68 como par ordenado, daí você tem que colocar essa função aqui em cima, e daí sim, daí jogar na função g de x, daí beleza. Porque o ponto 68 pertence a uma função que eu chamei de g de x. F de x vai pertencer ao ponto 60 e menos 8. Descobrimos o A. Vamos escrever g de x. Agora g de x vai ficar assim, ó. F de x. Você acabou de descobrir. É o A, no caso 1 sobre 200, que multiplica x menos 20 vezes x menos 100 mais 16. Se quiser fazer a distributiva aqui,
ok? Fazer distributivo e deixar ela naquela forma de trinômio, ok. Mas não precisa, porque o exercício está perguntando g de 120. Então, nessa forma que está, você vai encontrar o valor mais fácil. Então, você vai fazer essa continha aqui, ó. 1 sobre 200, trocando aqui 120 menos 20, que é a velocidade do x no caso, 120 menos 100, mais 16. E agora vamos às devidas simplificações. Logo, a velocidade, aliás, o consumo, quando a velocidade é 120, vai ficar 1 sobre 200 que multiplica. Isso aqui dá 100. Isso aqui dá... Opa! Borrei aqui. Isso aqui dá 100. Isso aqui dá 20. E o resultado a gente soma com 16. Vamos cortar esses dois zerinhos aqui, ó. Corta, 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 corta. E o 2 dá para simplificar com 20. Fica 10. 10 mais 16. Resultado, 26 litros de consumo. Então, aqui a resposta é 26. Essa é a resposta do exercício de número 4. Maravilha? Galera, a gente falou um monte de coisa nessa aula. Eu expliquei na equação do segundo grau, estudo dos sinais da função, inequação, sistema de inequações do segundo grau, inequação produto, inequação quociente e forma fatorada da equação do segundo grau. Por isso que essa aula demorou bastante. Agora, a próxima aula de trigonometria, meia horinha, a gente mata ela, tá bom? Cansei vocês, eu sei, mas era bem importante. Eu não ia conseguir dar tudo isso em uma aula lá, mesmo no curso, tá bom? Eu ia ter que dar uma dividida, porque tem coisas que não tem ali e eu acabei falando a mais e que são importantes também. Show? Vamos para a trigonometria agora? Bora lá! Tchau!